Bom, estou em casa, no meio de amigos, de irmãos. Queria agradecer mais uma vez o convite, né? Às vezes para o encontrista fica desagradável escutar um palestrante em 2 encontros seguidos, mas para o palestrante é ótimo, né? Porque a gente já volta em casa. E o tema também é muito oportuno, em função dos tempos que nós estamos atravessando. A música, né? A arte, com seu poder de síntese, ela conseguiu concentrar toda a ideia que vai ser transmitida aqui na manhã de hoje. Porque na década de 40, 50, tinha coisa do amor de carnaval. A nossa geração meio que já não soube mais o que era isso, né? Ou sabe, não sei. Mas tinha um amor de carnaval. Julinho, tira um pouco. Tá estalando um pouquinho? Tira um pouco o agudo. Vocês viram que chique? Virei o Tim Maia agora, né? Tim Maia, né? Tá bom. Então tinha um amor de carnaval. Amor de carnaval era assim: as pessoas iam pro carnaval mascaradas. É uma música famosa do Chico Buarque. Aí vivia um romance, mas já era meio que combinado, era um romance só do carnaval. Mas a pessoa se apaixonava mesmo. Aí passava o carnaval. Aí tinha a fossa da quarta-feira de cinza. A pessoa sofria uns 2, 3 dias pelo amor que durou 4 dias e depois esperava o próximo carnaval. Aí no ano seguinte, a pessoa se apaixonava de novo pela mascarada ou mascarado, vivia um romance de 3, 4 dias, sofria uma semana após o carnaval e depois esperava o próximo carnaval. Era um amor de carnaval. Por que eu estou fazendo essa menção aqui? Porque tem algo que me preocupa às vezes nos encontros de carnaval. Ontem eu fiz palestra no encontro de carnaval aqui em Bernardo, né? Tem outros encontros de carnaval do qual eu participei também. E esse aqui é o do coração, o xodózinho. Eu vi nascer, peguei no colo. Qual que é a preocupação? A preocupação é que o Cristo se transforme num amor de carnaval. Entendeu? A gente chega, a gente se apaixona por Jesus, vive 4 dias de romance, depois tem um efeito pós-emerge, 1 semana de postagem no Facebook, curtindo, né, aquele sofrimento pós-emerge, porque o emerge acabou e a gente está sentindo a ausência já interior daquele amor de carnaval. Aí acaba a paixão, não fala mais do amor de carnaval. Aí espera o próximo carnaval, aí se apaixona de novo, 4 dias de romance, 1 semana de sofrimento pós-romance, depois esquece o amor. É válida essa preocupação, não? Ou eu estou viajando? Não é assim? Amor de carnaval não pode ser um amor de carnaval, de modo algum. Tem que ser amor para a vida inteira. Amor para a vida inteira, para o ano inteiro. E não existe romance. Não existe romance. Tem gente que já está até suspirando. Ah, que delícia, né? O tema é romance. Não existe romance sem permuta de carinho. Todo romance esfria quando o carinho não se perpetua. Então é necessário que ao longo do ano, até o próximo carnaval, haja uma troca de carícias entre o coração de Jesus e o nosso. Mas como? Se o Cristo está numa esfera muito além dos padrões em que nós vivemos, como? Ele dá a dica: tudo o que fizerdes a um desses mais pequeninos de meu reino, é a mim
que o faz isso. Então, ao longo do ano, todas as vezes que eu encontrar com alguém que tem um comportamento infantil, de pequenino, eu manifesto meu amor pelo Cristo, através do pequenino. Porque nós não estamos falando para montar creche no orfanato. Nós estamos falando de olhar para aquele familiar difícil, complicado, e falar, poxa vida, é a hora de eu trabalhar num emerginho ao longo do ano. É uma criança que me foi confiada. E eu dou vazão ao meu amor pelo Cristo através dessa criança. Pronto, continuei no emerge. Eu saio da escola, mas o emerge não sai de mim. Continuo. O tema é: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? A tradução mais conhecida, a tradução que eu optei, que eu escolhi para trabalhar, é feita pelo Haroldo Dutra Dias, é: animai-vos, que eu venci o mundo. Animai-vos. Em qualquer uma das traduções prevalece a expressão latina anima, que quer dizer alma. E na definição de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a alma é o espírito encarnado. Se o espírito encarna e não tem alma, é porque ele está na carne, mas não tem vida. Falta vida. E uma outra fala de Jesus: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O animais é isso, é ter vitalidade. Acontece que esse é o versículo 33 que nós vamos explorar daqui a pouco. Mas a chave mestra é o versículo 32. Porque o estudo do Evangelho tem essas manhas, essa malandragem. Se você pega um versículo isoladamente, ele parece descabido, ou você consegue ter uma visão dele limitada, exígua. Você precisa ir no versículo anterior e no posterior, pegar a chavezinha, a senha e pronto. Aí descompacta o arquivo, né? Aí faz sentido aquele versículo. Porque Jesus está falando de desânimo. Se ele está falando, pedindo para ter ânimo, é porque o pessoal não estava tendo. Agora, desânimo tem raiz. Ninguém fica desanimado à toa. Ninguém perde a vontade de viver à toa. É porque alguma coisa machucou. A chave mestra é o versículo 32. Quando Jesus fala de solidão. Então, o tema da palestra de hoje, dessa manhã de encerramento do Emerge, é solidão, rejeição e abandono. O ano passado, não sei quem está lembrado, eu falei para vocês, ou quem estava no encontro, que o mundo nos odiava. Lembra? O mundo nos odiava. Esse ano nós estamos falando que tem um pessoal que ama a gente, mas faz pouco caso da gente. Quer dizer, na melhor das hipóteses, alguém te ama, mas te deixa sozinho na hora que você mais precisa. Quem conhece minhas palestras sabe que elas são sempre motivacionais, assim, né? Tem essa característica. Então, ano passado, o mundo te odeia. Esse ano, na melhor das hipóteses, ele te ama, mas dá as costas para você quando você mais precisa. Esse é o tema. Tá bom? E vocês vão começar a entender a partir de agora. Então, a primeira coisa que eu queria fechar, antes de avançar, é isso. O emerge tem que permanecer. Aconteça o que acontecer. O amor, o romance vivido entre o meu coração e o do Cristo, ele tem que se perpetuar. Aconteça o que acontecer. E o que pode acontecer de pior? Já disse. O abandono, a rejeição, a indiferença. Que é pior que o ódio, né? É pior que o ódio. O que dói mais? Quando alguém te persegue ou quando alguém não te nota? Não é? É o que dói. A indiferença é a maior dor.
doeu mais no Cristo? Tentando projetar um sentimento humano no Cristo para ajudar a entender o contexto. Mas o que doeria mais em nós na situação do Cristo? A perseguição de Roma, o ódio do Sinédrio ou a indiferença dos discípulos? Simão Pedro de Lima brinca com isso. Ele fala assim: só tinha gente boa Jesus como amigo, né? Tirando João Evangelista, um traiu, o outro negou e o resto deu no pé. Só gente boa. Nós vamos falar justamente disso, tá? A metodologia é aquela de sempre que eu uso do Midrash, né? E costurando, amarrando as 3 revelações: primeira revelação, segunda revelação e terceira revelação. Nós vamos começar de forma didática dos primeiros textos, que são os mais profundos. São os mais profundos. Na pedagogia divina, Deus começa do mais difícil para o mais fácil. Entendeu? Os mais simbólicos, os mais lúdicos, mais literários, para aqueles mais explícitos, mais objetivos, que culmina com a terceira revelação. Então a gente usa as chaves para abrir as portas, né? Usa a terceira revelação para entender a segunda, depois a segunda revelação para entender a primeira. Nós vamos começar na primeira. Lá no livro Gênesis, da mediunidade de Moisés, atribuída à mediunidade de Moisés, mais ou menos no capítulo 12, exatamente no capítulo 12, começa a narrar a história do primeiro patriarca do povo hebreu. Alguém se lembra o nome dele? Abraão. A palavra Abraão, com um A a mais, uma vogal a mais na pronúncia, quer dizer pai de muitos. Às vezes o pessoal traduz como pai de todos, não. É pai de muitos. E essa referência diz respeito a uma coisa chamada paternidade espiritual. Todos nós aqui temos um pai espiritual, que é aquele que pegou a gente pela mão e conduziu a gente. Alguns de vocês têm isso na figura de um irmão mais velho, ou de um companheiro veterano do EMEG, por exemplo. Estou vindo a primeira vez no EMEG, aí tem o velho de casa. Ele me pega pela mão e me conduz pelo encontro. Ele é meu pai espiritual. E teve o primeiro deles. A primeira paternidade espiritual da terra, do orbe terrestre, foi vivida por Abraão, comissionado pelo Cristo, que é o governador do orbe. Você vai encarnar e seu compromisso é conduzir, é ser pai. E como você vai ser o primeiro, depois vieram gerações e mais gerações de uma Israel que não é Israel histórica e cultural. Vamos entender bem isso, hein? Eu estou com medo disso, estou sempre falando em palestra agora, porque com esse retorno que está acontecendo no movimento espírita a primeira revelação, ao Velho Testamento, tem um monte de espírita virando judeu aí. Isso é complicado. Isso é tenso. Não é para dar um passo atrás, não. Agora, a gente precisa projetar as vivências do primeiro século, na época de Jesus, anteriormente, né, de 2 milênios antes de Jesus, projetar isso na nossa vivência de hoje. Aí é positivo. E como é que a gente faz isso? Entendendo que Israel é toda a coletividade humana que despertou para as luzes de uma espiritualidade profunda. Que espiritualidade todo ser humano tem. Nós estamos falando de uma espiritualidade que não é rasa, que não é superficial. Ela é profunda, vai lá, no osso. E essa paternidade foi de Abraão. Mas é relevante trazer isso para o encontro espírita? É. E vocês vão começar a ver isso agora. No versículo 1 do capítulo 12, Deus, né? Não é Deus com carne e osso, Deus não tem boca, né, gente?
Deus representando a voz divina que se manifesta através de um mensageiro, através de um tutor espiritual, o do orbe é o Cristo, é o nosso Senhor Jesus Cristo, ou de forma direta através da... Como é que Deus fala diretamente com a gente? Da consciência. Tá bom? Então Deus fala para Abraão, e ele diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Então Abraão vivia com o pai, com a tribo toda, com o clã, os hebreus, que viviam na Mesopotâmia, e aí ele viu uma experiência transcendental, né? Como o Julinho estava falando hoje, pirou na luz, né? Pirou na luz lá e viveu um lance muito místico, e uma voz interior, uma voz íntima, disse para ele: deixa a tua terra, deixa a tua parentela, deixa o teu pai e vai agora para a terra que eu vou te mostrar. E aí valeu a regra do Chapolin Colorado, né? Sigam-me os bons. Quem quiser, vem. Um grupo, entre eles a esposa, deixaram tudo e seguiram para chamar a Terra Prometida. Pausa. Estão brigando lá por causa desse negócio. Não entenderam, não abstraíram que aquele padrão vibratório em que eu resido, aquele padrão de ideias, de ideais, de anseios, aquilo em que eu acredito e valorizo, é o chão em que eu piso, é a terra em que eu me assento. O convite para Abraão, que se estende para toda Israel espiritual, para nós, é: deixa o padrão vibratório, deixa os anseios, deixe as crenças e valores da sua família espiritual, se não são compatíveis com os ideais divinos, e vai para um outro solo espiritual, vai pisar uma outra terra, mais elevada, mais enobrecida, mais positiva, mais divina. Deixa a terra da sua parentela, deixa a terra dos seus pais. E parentela, aqui nós estamos falando de parentela espiritual. Então eu tenho uma vivência com amigos, com parentes consanguíneos, colegas de faculdade, de escola, em que eles cultuam valores e crenças que não estão me satisfazendo, que não me trazem felicidade, não me traz conforto espiritual, não me traz alegria de viver. Eu não quero mais aquilo para mim. Aí você lê um versículo desse, e se tiver olhos de ver, vai entender o recado de Deus. Meu filho, se você é escravo nessa terra, porque é o que os judeus eram na Mesopotâmia, escravo, e é o que a gente é quando cultua padrões vibratórios baixos, rasteiros, nós somos escravos do mundo. Então confia no chamado de Deus e vai para outra terra, onde você vai ser livre. Só que isso demanda uma jornada, uma peregrinação, uma aventura. E você tem que ir sabendo de uma coisa: se um dia você voltar, e Abraão voltou, os filhos de Abraão voltaram. Se um dia você voltar, ou seja, quando você for chamado para o convívio com pessoas que pertencem a um outro solo espiritual, a rejeição, a incompreensão é inevitável. E é um perigo que a ingenuidade espiritual se apodere de nós e a gente acredite que vai ser aceito, que vai ser acolhido, que vai ser aplaudido, que vai ser elogiado. Sabe por que é perigoso? Porque aí é onde ocorre a barganha. Esse medo venenoso, tóxico que nós temos da solidão. É um pavor tão grande
de estar sozinho no mundo, e não é solidão física, é aquela de quando você está rodeado de gente que não se importa com você, ou que não valoriza o que você valoriza, que não quer te ouvir. Isso é solidão. A gente tem tanto medo disso que a gente cede. Eu quero ser acolhido, eu quero ser aceito, eu quero ser compreendido, eu quero ser abraçado, eu quero que as pessoas me deem atenção. Mas só tem uma forma disso acontecer: eu deixar a terra prometida e voltar para a terra do meu pai. Voltar a cultuar os valores, os ideais, os anseios que são próprios dessa parentela espiritual. É o que acontece, não é mesmo? Você passa 4 dias aqui, jornadeia, peregrina, vai para um outro padrão de vida, vai para a terra prometida. Aí depois você retorna para o solo paterno. Eu não estou falando da família consanguínea não, viu gente? Isso pode ser até na república da faculdade. Você volta para o outro solo da parentela espiritual, cheio de novidades para contar. E a parentela espiritual faz o quê? E o ano que vem eu vou com você, é isso? E acabou que você voltou esquisito, isso é mesmo. Porque eles põem um suco lá. Aí você vai se sentindo sozinho. Aí você não se entrosa. Um estranholinho, né? Você não é acolhido. Aí você não suporta a pressão. Você não suporta mais a pressão. Aí você cede. Resultado? Você volta a estar rodeado de pessoas que te dão atenção, mas o EMERGE ficou lá no carnaval. E quando chega no final do ano, você está tão infeliz, tão frustrado, você não vê a hora de chegar no carnaval para tentar fazer a peregrinação de novo. Entenderam? E aí a gente fica nessa oscilação que não é saudável, uma molinha, né? Estica, encolhe, inconstante, que nem um mar. Ora está na crista da onda, ora está lá na depressão, e a gente oscila. Então o 8º EMERGE, o número cabalístico já foi o ano passado, o 7º. Vamos tentar transformar esse EMERGE num definitivo. Ó, agora eu vou, mas nunca mais volto. Não como eu saí. Saí lá de Araxá, peguei um ônibus, entrei numa van, disse tchau para minha família, disse tchau para o meu namorado, para minha namorada, e vim. Para nunca mais voltar. Quem vai voltar é outro, não é o que saiu. Combinado? Pode ser? Vai doer. Vai doer, vocês não fazem ideia. Você sentar na mesa de refeição e começar a falar da oficina de música. Você está me ouvindo? Passa o sal. Parece que seus pedaços vão cair no chão assim, né? Você vai escorregando pela cadeira. Até o próximo carnaval. Como diz, palestra motivacional, né? A gente sai daqui super animado. A ideia é essa. O que conforta é saber que, se doer, se eu for rejeitado, se eu for abandonado, se eu for isolado, é porque eu estou no caminho certo. Se houver um acolhimento, é porque tem algo em mim que ainda permanece como antes. E o termômetro é a vida de Jesus. Por isso que o estudo do Evangelho tem que continuar. Ninguém estava lá de bobo e falava, mas não achei que era assim. E a minha função na última palestra do EMERGE é a função profética. Isso aqui não é palestra, é profecia. Não é à toa que eu sou Elias, né? Elias. Só quero manter a cabeça no lugar. De jeito nenhum. Não vou perder a cabeça, não.
nem cortar a cabeça de ninguém, né? Então a minha função é profética, como foi, por exemplo, a de Isaías, que é o maior dos profetas messiânicos. É aquele que avisou: o governador do orbe vai descer para o plano físico e viver num corpo de carne. E para que ninguém crie falsa expectativa, embora tenham criado uma falsa expectativa, eu vou dizer como é que vai ser a vida dele. Aí vocês vão lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Olha o que Isaías diz: era desprezado e abandonado pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. Estratégia do profeta. Ele escreve, apesar de escrever 700 anos antes da vinda de Jesus, ele conjuga todos os verbos no tempo passado. Por quê? O danado ia vir, veio, o texto ia continuar atual. Hoje nós lemos Isaías, que é um texto de 700 anos antes de Jesus, mas dá a impressão de que ele foi escrito hoje, porque Jesus já veio. E de fato, ele viveu do jeitinho que o profeta diz que ele ia viver. Primeiro, abandonado. Segundo, desprezado. Porque o abandono é virar as costas. O desprezo é quando alguém que te viu virar as costas te procura pedindo atenção e você continua virando as costas. Aí já passou do abandono, aí é desprezo. Um homem sujeito à dor, um homem, ele não é homem, superou a condição humana. Também não é anjo, superou a angelitude, ele é Cristo. Mas um Cristo ungido, um Messias, um governador de orbe, de casa planetária, que aceitou viver igual a qualquer homem. E porque aceitou viver como qualquer homem, estava familiarizado com o sofrimento. Que problema que o movimento espírita tem com o perder? A gente só quer ganhar. Só quer ganhar. Como se no inconsciente, e Jesus nos compreende no inconsciente, né? Conforme diz a música do Tim, como se no inconsciente a gente dissesse: dentre tantos seres humanos, eu aceitei ler o livro dos Espíritos e ser espírita, então eu mereço um tratamento diferenciado. E não é assim que funciona. O nosso compromisso é o de perder, para mostrar como é que se mantém a dignidade espiritual, a postura, como é que se mantém a linha, a pose, mesmo perdendo. Perdendo o quê? Tudo. Porque felicidade é quando a gente não tem mais o que perder. Aí você é feliz. Doidura, né? A gente acha que felicidade é ganhar tudo. Quando eu tiver tudo o que eu sonhei conquistar, eu sou feliz. E é o contrário. Tem uma vizinha da minha mãe, uma senhorinha, muito magrinha, muito humilde, com a vida muito difícil. E ela mora, quem é de Uberaba sabe do que eu estou dizendo. Ela mora ali no Fabrício, o filho mora lá na rodovia, com o neto. Aí, o neto está precisando de alguma coisa, está doente, ela sai da casa dela meia-noite para pegar ônibus de madrugada, hein? Para pegar ônibus ou ir a pé até a casa do filho. Chega 1, 2 horas da manhã. Aí minha esposa falou assim: nossa, mas ela não tem medo? Eu falei: não. Você tem medo se você sai meia-noite da sua casa com um iPhone no bolso, com um tênis Nike no pé, né, com um relógio Swatch. Aí você tem medo de perder. As moças, né, muito bonitas, muito jovens, têm medo do malfeitor. Agora ela é velha, doente, pobre, tem uma saia remendada, um lenço no cabelo e uma camiseta de propaganda de vereador. E chinela de dedo, pregada com um grampo de cabelo.
que ela tem para perder? Nada. Então ela é livre. E quem é livre é feliz. Você só sofre com zika se você não tem zika. Porque é um sofrimento psíquico, te atormenta. Você viu um pobre coitado do mosquito, que nem a Aedes aegypti, a vítima civil na guerra, né? Tá voando, você vê, se esconde debaixo da cama, se joga como uma granada, né? Bomba, né? Pula. E aquilo te torna um sofrimento psíquico. Depois que você teve zika, tá na cama, você tem medo de zika? Não tem. Então, pega um livro de Jó, no Velho Testamento, e vocês vão entender o que é felicidade. Porque Jó vai perdendo tudo. Tudo. Quando ele perde até a atenção da família, que é a hora que dói, é a hora que ele blasfema um pouquinho, que ele começa a se arrepender de ter saído do útero da mãe, que é onde dói, é o abandono, é a solidão. Mas ele entende que ainda tinha Deus. Então eu perdi tudo, eu não tenho mais o que perder no mundo, e a única coisa que me sobrou, que é Deus, ninguém me tira. Isso ninguém tira de mim. Então pronto, sou feliz. Então o segredo para a felicidade é perder. Eu fui no encontro de jovens, falei uns negócios doidos desse. Aí o coordenador do encontro teve que pedir para eu ficar mais 30 minutos. Minha mãe apanhou comigo. Ficar mais 30 minutos porque tinha uma fila de jovens que queria me contestar. Aqui eu vou achar bom se isso acontecer, porque eu vou filar a boia. Aqui eu vou comer o lanchinho, vocês vão falando que talvez tenha gente que não concorde com isso, que felicidade é perder tudo. Perder tudo. Para quê? Para que só sobre o essencial. Não tem a música? Essencial? Lá na aula de Zumba? Para que sobre apenas o essencial. Deus. Deus. Aí um dos meio bravos assim, é porque eu ouvi você falando que a principal tarefa da doutrina espírita é a evangelização, e que por isso o movimento espírita não precisa se agastar com a prova científica da vida espiritual, da mortalidade da alma, que não é tão relevante montar grupos de estudos acadêmicos. O cara ficou bravo comigo. Falei, falou, mas a gente não tem que semear? Falei, tem. Depois que o solo foi arado. Porque senão o solo duro, compacto, a semente não penetra. Mas como assim arar? Falei, assim, arar, quando o chão está muito duro, vem um garfo ou um disco de metal rasgando o chão, ferindo o chão. E o coração de quem está intoxicado pela intelectualidade é um solo desses. Enquanto ele não for ferido, enquanto ele não for rasgado pelas circunstâncias mais dolorosas da vida, ele não está pronto para receber a semente. Não está pronto. Mas esses espíritos, eles precisam receber o evangelho. Eles vão receber. Fala o seguinte, vai evangelizar a periferia. Mas e eles? Vão reencarnar na periferia, analfabeto. Aí eles vão ouvir falar de evangelho, com o coração aberto. É isso. Porque ainda tem tudo. Se tem tudo, não precisa de Deus. Se tem tudo, não precisa de Deus. Aí Deus vai tirando. Tira a saúde, tira o familiar que amava, né? Tira o dinheiro. Assisti um filme, eu recomendo para vocês. Se chama... idade, meu Deus. Saudade quando eu era jovem do remédio. Se chama simplesmente Alice. Para sempre Alice. Para sempre Alice. Então, uma senhora
professora da Universidade de Colômbia, uma das maiores linguistas, viu, Ana? Uma das maiores linguistas do planeta, e é baseada em fatos reais. Ela tem um Alzheimer precoce. E a coisa que mais a orgulhava eram os títulos acadêmicos e a intelectualidade dela. Então ela começa a esquecer as palavras. Um linguista esquecer as palavras. E a memória vai indo embora. Vai indo embora. Só tem uma palavra que ela não esquece. E é a palavra com que encerra o filme. Pronto, estraguei o filme. É a última palavra do filme. Quem assistiu sabe qual é. Amor. Amor. Então cada palavra representava um tesouro na vida dela. O léxico, por exemplo, que é a primeira palavra que ela esquece, representava o título acadêmico que ela tinha. Ela estudava isso. E vai perdendo. A palavra iPhone some, a palavra carro some, a palavra apartamento da cobertura some, a palavra beleza física some, vai sumindo. Aí a única palavra que ela não esquece, porque não estava guardada no cérebro, é amor. Emegianos. Gostei agora desse negócio. Gostei desse emegianos. Emegianos. Vocês estão prontos para ir à terra prometida? Traduzindo, estão prontos para perder tudo? Só fica Deus. Porque enquanto tiver um bezerro de ouro, vai ser esmagado pela mão do Criador, o único Deus. Ó, aí veio o Messias. Veio no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. O 32, antes do 33, que eu considero mais importante que o 33. Eis que vem a hora, e chegou, para que sejais espalhados cada um para as próprias coisas. Jesus, sermão profético, reúne os discípulos e começa a falar com eles: ó, chegou a hora de eu perder na terra a única coisa que eu tenho na terra. O que era? O corpo físico. E a roupa do corpo, né? Já a primeira de cara é o que ele perde, rasga a roupa dele. O Ocidente crucifica Jesus nas imagens canônicas com uma tanguinha. Isso não existia. Jesus ficou nu. Ele foi crucificado nu, porque o mundo ali já começou a perder, mas estava pronto para perder, não se importava de perder. Perdeu as roupas. Aí depois começou a perder os amigos. Cada um foi para um lado. Segundo o sermão profético, cada um foi cuidar das suas coisas. O mundo ainda crucifica o Cristo. Amanhã, quarta-feira de cinzas, o mundo estará crucificando o nosso Mestre. A pergunta que eu me faço é: e eu estarei cuidando das minhas coisas? Ele profetizou isso: eu vou estar sozinho, porque vocês vão cuidar dos interesses de vocês. Sabe o que é cuidar dos seus interesses? É ir ganhar. Ganhar. Esse é bom, facilitou minha vida. Ganhar. Jesus está falando disso. Amanhã eu vou estar sozinho e vocês vão ter que cuidar das coisas de vocês, vão ter que cuidar de ganhar e morrer de medo de perder. E eu vou estar sozinho. E a última coisa que o Cristo perde é o corpo. A chamada paixão de Cristo foram 24 horas, Jesus perdendo as únicas 3 coisas que ele tinha na vida física, no plano físico: um corpo, a roupa do corpo e os amigos.
Porque o Pai está comigo. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Isso é meio sério, né? É meio sério isso. É possível estar sem Deus? Tem uma música dos Los Hermanos, uma letra do Marcelo Camelo. Ele fala um negócio muito bonito, mas que demonstra que os poetas da terra ainda têm uma visão infantil de Deus. Na música Morena, quem é fã dos Los Hermanos aí? Né? Minha mãe só, tá bom. Bom, enfim, nós vamos falar mal mesmo, então tá ótimo, né? Então lá na música Morena, o Marcelo Camelo pega e diz assim, que ele tem a paz de estar em par com Deus. Primeira vez que eu escutei isso, falei, nossa, que legal. Aí peguei, plagiei e coloquei isso na música Sobre Estradas. Falei, sou Marcelo Camelo. Achei ótimo. Aí depois eu falei, puxa vida, agora a música já vulgarizou, o povo está cantando, não tem como eu corrigir o verso. Porque nós não estamos em par com Deus, não. Par pressupõe Deus vivendo dentro do universo como nós. Você situa Deus. Onde é que está Deus? Está num gabinete com a plaquinha escrita, né? Manager. Né? Você não situa Deus no universo. O universo é a obra de Deus. O Criador é maior que a obra. Então a obra de Deus não é a casa de Deus. Isso funciona para o homem. O homem faz isso. Deus não. O universo mora em Deus. Nós estamos dentro de Deus, mergulhados em Deus, imersos em Deus. Então, se nós estamos em Deus, tem como estar sem Deus? Uma bactéria no meu corpo tem como se queixar da minha ausência? Ninguém está sem Deus. Se você entrar numa zona de prostituição, você está com Deus. Se você entrar numa boca de fumo, você está com Deus. Não tem ausência de Deus. Deus está o tempo inteiro. Porque você está nele, mergulhado nele, imerso nele. Jesus está falando disso. Mas eu não estou sozinho, porque eu estou em Deus. Então não estou sozinho. Ninguém quer conversar comigo? Converse com Deus. Cheguei em casa, está todo mundo brigado comigo, porque ia ter um churrasco de família. Minha tia ia fazer 50 anos de casamento, festança, numa chácara, 3 dias. E eu vim para o EMEG, cheguei e estava todo mundo emburrado, ninguém quer falar comigo. Não tem importância, eu falo com Deus. Só não fala em voz alta, porque senão acha que está obsidiado. Vão te enterrar. Você fala baixinho ou em silêncio, mas conversa com Deus. Com Deus você pode conversar e Ele te responde. Tem solidão? Tem solidão. Sozinho a gente pode estar, a gente só não precisa se sentir sozinho. Você está sozinho, mas não se sente sozinho. No Horto das Oliveiras, Jesus pega 3 amigos para orar com ele. O que os 3 fazem? Dormem. Entenderam a indireta? Dormem. Jesus falando, fazendo uma palestra bonita, e os discípulos dormindo. Dormiram. Ele foi lá, acordou um, acordou o outro. Uns voltaram a dormir. Ele se sentiu sozinho? Não. Estava sozinho, mas não se sentiu sozinho. E ele completa no versículo 32. Perdão, no 33. Tenho-vos falado essas coisas. Pausa. Eu estou dizendo isso para vocês saberem uma coisa. O que aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Eu fui abandonado e estive sozinho. Vocês serão abandonados e estarão sozinhos.
mas não precisam se sentir sozinhos. Para que tenhas paz em mim. Paz. A felicidade de quem não se importa de perder. Não liga de perder. Gente, as pessoas têm o direito de serem ruins. É um direito delas. A pessoa grita com você, cospe na sua cara, estraga o seu iPhone, é um direito dela. É um direito dela ser uma pessoa ruim. A gente não pode tirar esse direito. Não pode, porque é um direito divino. Se Deus concedeu ao outro o direito de ser uma pessoa ruim, quem sou eu para querer o diferente? Outro dia eu falei um negócio parecido assim, e me levantou. Mas então você está falando que as mulheres têm direito de abortar as crianças? Tem. Só que para a mulher que abortou, por vaidade e tudo mais, você vai dizer para ela, você cometeu um crime. Ou aguardar a hora de dizer isso. Mas para o espírito que reencarnar, você não pode falar um negócio desse. Porque ele já está disposto a odiar a criatura, a mãe que o rejeitou, pelos próximos 200 anos. Se você chega e fala para ele, ela não podia ter feito isso com você, aí piora a situação. Para ele, o espírito que foi magoado, ofendido, o que você vai dizer? Ela não é obrigada a te amar. O perdão, quem quiser pode anotar essa aí, ó. Fresquinha, hein? E se eu encontrar isso no Facebook como autor desconhecido, eu vou ficar muito desequilibrado. Então a raiva. Um dia eu vi alguém pôs uma frase da música minha, autor desconhecido. Como assim? Que pega, desconhecido, né? Vai ter, né? Então anota aí. Perdoar é dar aos outros o direito de serem ruins. Isso aí foi falado na música do Enéas. É o clássico. Alguém dá um passe nesse moço, cara? Retira isso. Perdoar é dar ao outro, vamos dar, o direito de errar. Mas perdoar, isso aí já é inconsciente coletivo, né? Para no ar. Perdoar é isso. Parabéns. Os meninos aprenderam as coisas comigo, né? É dar ao outro direito de não me amar, de não querer me dar atenção. Ele não é obrigado a sentar e escutar como é que foi o remédio. É um direito dele. Que coisa bonita isso de Deus, né? Dar ao outro direito de ser uma pessoa ruim. Como diria o Candinho, da novela Eita, muito bom. Para melhorar tem que piorar. Não é? Para melhorar tem que piorar. Tem gente que para um dia ser uma pessoa boa, primeiro vai ter que ser uma pessoa ruim. E eu tenho que aceitar isso. Tá bom? É isso que fala esse versículo. O começo do versículo, que aí ele termina dizendo assim: no mundo tereis provações. Provação, prova. Não existe conhecimento que se afirme como algo consolidado sem que ele seja provado, testado, aferido. Não existe oficina, grupo de estudo, palestra do EMERGE que atravesse o ano sem ser provado, testado. Então, se alguém aqui ouviu em alguma oficina, um grupo de estudo ou palestra, que é importante perdoar, porque perdoar é dar aos outros o direito de errar, o que vai acontecer ao longo do ano? Você vai ter que ver uma situação em que alguém te peça isso. E você vai ter que perdoar. Porque senão a gente vai ouvir uma frase clássica. Eu já ouvi isso muito, né? A senhora com os cabelos grisalhos já me disse isso. O que você faz desse remédio que você vai todo ano? O que você faz desse evangelho que você escuta, que você estuda? Já ouviram isso? O que adianta? Vai para o remédio e volta pior.
Meu amigo Júlio Corrade, de Belo Horizonte, ele falou uma coisa bacana para mim uma vez. A gente estava, olha só como a gente aproveita o tempo da gente. A gente estava no YouTube vendo críticas ao ser. A instituição que eu estava vinculada, a gente estava se divertindo com isso, né? As pessoas falando mal da gente. Né? Um prazer meio sádico, assim, né? Gente, lembra que esse aqui chamou a gente de falso profeta, que legal. Lembra? Eu fui me alterando. Aí o Júlio falou assim: Luiz, por que você está ficando nervoso? Eu falei: eles estão criticando a gente. Eu falei: mas não tem problema nenhum a crítica, ela só não pode estar certa. Criticar a gente, os outros podem, eles só não podem estar com a razão. Alguém falou para mim que eu sou um falso profeta. Pode falar, eu só não posso ser um falso profeta. Enquanto estiverem me criticando e a consciência não doer, e eu falar: não, isso é mentira. Que bom que é mentira. Ruim se fosse verdade. Aí ele falou para mim: na hora que a gente achar uma crítica que procede, aí a gente para, vamos pensar e conversar sobre isso, porque aí agora a crítica é relevante, tá? Ó, no mundo tereis provações, mas animai-vos, ou tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí o sujeito pega uma caixinha de som, pega o violão, vai para Floriano Peixoto e toca Tim Vanessa: vou evangelizar o mundo, vou vencer o mundo. Pega os textos do EMEG, imprime, vai lá para a Universidade de Uberaba, vai para a UFO e sai distribuindo para todo mundo: vão vencer o mundo. Jesus está falando de conclusão de um processo evolutivo. Quem é o Cristo? Quem é um Cristo? Quem é o Espírito que pode dizer: eu sou um Cristo? É aquele que venceu o mundo em si, dentro de si. Não é que exterminou o mundo, é que submeteu o mundo. As coisas do mundo estão em você, vivem em você, o mundo está em você, mas ele não te comanda, você o comanda. Fome. Sentir fome é uma coisa humana, é algo do mundo. Se eu sinto fome, mas entendo que a palestra é alimento para o espírito que é eterno, enquanto a fome é alimento para o corpo que vai perecer, então o espírito tem que dominar o mundo. A minha consciência do que é mais relevante deve prevalecer sobre aquilo que é menos relevante. Isso é vencer o mundo. Aí eu falo: ó, estômago, quieta aí, que nós só vamos comer quando terminar a palestra. É uma coisa simples, mas se aplica em várias outras coisas. Enquanto o mundo prevalecer dentro de mim, o mundo me venceu. O dia em que a consciência da imortalidade da alma prevalecer sobre as coisas do mundo, eu venci o mundo. E isso só acontece quando eu não me importo mais de perder. Porque no mundo vencendo é o mundo querendo conquistar, querendo mais. A sede do mundo é aquela sede de quem bebe a água do oceano. Quanto mais bebe, mais sede. Entendeu? Quando o mundo me vence, o que eu perco? Vitalidade. Perco a alma, desanimado. Eu não tenho mais ânimo para resistir ao mundo, para lutar com o mundo dentro de mim. Jesus está dizendo: não perca o ânimo. A morte do ânimo é o espírito encarnado que não tem vontade de voltar para o plano espiritual melhor do que aqui chegou. É só assim mesmo, não tem conserto não, ou então deixa para a próxima. Tomar cuidado com isso, viu, gente? Há pouco tempo eu escutei a Ila, amiga querida nossa, ela diz um negócio relevante, porque ela é freira.
madre superiora de um convento, mas faz palestra em tudo quanto é centro espírita. Aí chegaram para ela e perguntaram: irmã, mas você acredita em encarnação, em reencarnação? Ela não respondeu. Falou: não respondo. Sabe por que eu não respondo? Porque isso não é importante. Acreditar em reencarnação não é importante. Sabe por que não é? Porque às vezes você tem um católico que não acredita em reencarnação. E ele pensa assim: nossa, só tenho uma vida. Se eu não aproveitar ela, eu vou para o inferno. Então tem que correr e perdoar fulano, reconciliar com ciclano, tem que vencer esse vício meu, tudo antes de morrer. Não sei a hora que eu vou morrer, vou para o inferno, tenho que aproveitar. Ele aproveita e desencarna bem a beça. Venceu o mundo. Aí tem um espírita que acredita em reencarnação, fala: fulano, aí deixa para a próxima. Não é? E não, na próxima encarnação eu conserto. Não, esse vício eu vou para a próxima encarnação com ele. Qual que é o problema dele? É a reencarnação. Acreditar em reencarnação para ele é algo ruim. E uma neura nossa de querer convencer todo mundo de que a reencarnação acontece. Por isso que eu falei para o menino, falou: ó, se preocupa desse negócio de montar grupo acadêmico, porque o compromisso do jovem espírita não é convencer o mundo de que a reencarnação existe, e sim de valorizar a oportunidade que tem, seja ela a única, seja ela uma dentre muitas. O compromisso do jovem espírita não é convencer o mundo da reencarnação, é convencer a pessoa de que a encarnação que ela tem, se é a única ou não, é uma dádiva de Deus que deve ser aproveitada. Valorizar a vida. Aí a pessoa está voando. Certo? Esse é o foco. Aí, logo depois de Jesus, vem o maior comentário do Evangelho de Jesus que já se escreveu. São as cartas de Paulo. Cartas de Paulo é o primeiro tratado teológico de comentário bíblico sobre o que Jesus falou. E Paulo é o maior comentarista do que Jesus falou. Aí a gente, murcha a bola do Paulo, porque na verdade as cartas de Paulo vieram através de Estevão, que foi um mensageiro de Jesus. Então na verdade é Jesus comentando o que ele mesmo falou. Basicamente é isso, usando Estevão, que falava a língua dos anjos, e Paulo, que falava a língua dos homens. Mas é Jesus comentando. Se não entender, vou explicar. Aí ele explica. E lá na carta de Paulo para a cidade de Filipe, carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo diz assim: irmãos emegianos, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado Jesus, conseguido compreender Jesus integralmente. Eu não acho que eu consegui isso não. Mas uma coisa faço: esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo está dizendo. Você mira um alvo, o foco, que é aproveitar a encarnação, voltar para o plano espiritual melhor do que aqui chegou, esquece do que ficou e esquece do que vai encontrar. Esquece que no ano passado sua família te desprezou, e esquece que em 2016 possivelmente ela vai fazer isso de novo, porque o que você quer é, no próximo emerge, pisar no salão, entrar para a sala de estudo melhor do que no último emerge. É o alvo. Entendendo? Não, quando eu cheguei no 8º emerge, eu cheguei mais com uma raiva do meu pai. Meu pai tem um problema com o alcoolismo, quando bebe fica chato, O Zé Amaral, amigo nosso, ele falou, vai fazer. Tem uns parentes nossos que justificam um certo ódio, De vez em quando estão tão difíceis que até justificam um certo ódio.
meu pai está tão enjoado quando bebe. Eu cheguei no remédio, mas com uma raiva dele. Qual que é o meu alvo? No próximo remédio, eu vou tentar chegar no remédio sem raiva dele. Porque ele vai ser diferente? Não. Porque eu mantive o foco no alvo. O alvo é esse. Chegar no próximo remédio, melhor do que eu cheguei nesse. No 9, melhor. No 10º, melhor. Na hora que a gente estiver fazendo aqui no triângulo 30 anos de remédio, que nem no Centro-Oeste, imagine o tanto que eu vou ser um ser humano melhor. Não é esse o alvo? Sem esperar que os outros nos compreendam. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, tem um texto muito bacana sobre ingratidão. E tem um antes dele, olha como Kardec foi amarrando as coisas, porque o arranjo é dele. Antes dele tem um texto sobre os laços que procedem do corpo e os laços que procedem do espírito. Os verdadeiros são os que procedem do espírito. E aí Kardec vai comentar uma passagem de Jesus, em que Jesus está dentro de uma casa, com a sua família espiritual, a família consanguínea chega lá de fora, os irmãos e a mãe. Pelo visto a mãe falou, quero ver meu filho. Aí tiveram que levar ela. Seus irmãos, sua mãe está aí de fora, irmão consanguíneo de Jesus, ele era o mais velho. Mas quem é? O que vocês chamam de mãe e irmão? Porque para mim, meus irmãos, minha mãe é quem faz a vontade de Deus. Pertence à mesma família espiritual. Aí, no comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Porque tem parente pelo qual nós não temos estima. Eles não gostavam de Jesus, detestavam Jesus, não gostavam dele. Olha só, Jesus era um parente difícil para eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse negócio de parente difícil é uma questão de perspectiva. Difícil para quem? Para mim? Por quê? Por que eu não tolero ele? Por que eu não suporto ele? Todo mundo na família gosta dele, menos eu. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Olha só, eles pisavam nesse solo, Jesus pisava nesse solo. Então, na vida familiar, Jesus era um homem solitário. Tinham por excêntrico, o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Jesus era excêntrico. Sabe o que é excêntrico? Está fora do ex-centro, fora do centro. Você traça um círculo do que você considera como aceitável, como normal. Quem se comporta dentro desse padrão, dentro desse paradigma, você aceita. Quem está fora do centro, quem está fora do círculo, você rejeita. Vocês vão voltar para casa excêntricos. Se não for em casa, minha família compartilha os meus ideais. Vocês vão chegar no serviço de vocês excêntricos. Fulano é esquisito. Ele é excêntrico, ele é meio estranho. Os outros brigam com ele, ele abaixa a cabeça e vai rezar. É meio doido. Excêntricos. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. Sabe, o inimigo íntimo? O sujeito que mora com você, trabalha com você, mas ele parece se comportar como o seu pior adversário espiritual. Tanto que os dois trabalham juntos. Ele é médium do desencarnado às vezes.
para te ferir, para te machucar. O que é fato, em suma, é que acolhiam Jesus mais como um estranho do que como um irmão. Quando aparecia a família, São João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Quando Jesus ia visitar a família, Jesus ficava isolado no canto, ninguém conversava com ele. E vocês estão achando que vai ter banda de música e uma faixa, um carro, né? Mensagens de amor. Bem-vindo à casa, como foi o seu remédio? Gente, daqui a algumas horas, se estiver indo para casa, a chapa vai esquentar. Ó, vocês vão sapatear em cima da chapa quente. Então aproveita para cantar agora. Eu estou ficando bom nesse negócio, né? Palestras motivacionais. Depois vocês não dão um cartão, você vai para a empresa. Gente, a crise está brava, a empresa vai falir, né? Por aí, né? Ó, nós vamos fechar então com um estudo de caso. A Ana Cristina vai adorar esse estudo de caso, né? Livro Boa Nova, capítulo 8. Lição: bom ânimo. Vocês já ouviram falar no Natanael? Natanael. Você achou feio? É o nome do meu avô, cara. Brincadeira. Natanael era o nome de um dos discípulos de Jesus. Ele vivia numa cidade, nasceu numa cidade chamada Caná da Galileia, onde teve a transmutação de água em vinho. E ele era filho de um sujeito chamado Ptolomeu. Em aramaico, Bar quer dizer filho de. Então era o filho do Ptolomeu. Bartolomeu. Não era o nome dele, viu, gente? Bartolomeu não era o nome dele. E o Bartolomeu, ele tinha acabado de viver um processo muito doloroso em casa. A única pessoa da casa que o compreendia, que o amava, que o acolhia, que o entendia, que dava ouvido, crédito para ele, era a mãe. E a mãe havia desencarnado. E a mãe era meio que, né, o amortecedor da questão. A mãe amparava ele com a perseguição promovida pelo pai, que não gostava dele, e os irmãos que queriam ver ele morto com a boca cheia de formiga. Então ele era detestado pelo pai, detestado pelos irmãos, e a mãe, que era amiga espiritual, desencarnou. É a situação dele. O Bartolomeu virou meio que o discípulo emo de Jesus, né? Ele vivia deprimido, melancólico, né? Tristonho. E todo mundo via isso de uma maneira desagradável, né? Esse cara é o chato, né? Quem já assistiu um filminho da Pixar chamado Divertidamente? Você lembra do Tristeza? Da Tristeza? Né? A Tristeza, a Alegria falou para ela assim: para você sair dessa tristeza sua, pensa num filme que você mais gosta. Que filme que você mais gosta? Aquele que o pai do leãozinho morre. O Bartolomeu era tipo a Tristeza, né? Estava sempre com a cara chorona. As pessoas não gostam, porque elas não fazem o exercício que Jesus fazia de compreendê-lo no seu inconsciente. Não existe árvore sem raiz. Não existe comportamento sem circunstância. Se ele se comportava daquela maneira, tristonha, melancólica, apática, desanimada, é porque algo acontecia no seu contexto familiar. Para ser bem freudiano, quase sempre é o contexto familiar. Jesus, em uma madrugada, falou: senta aqui, meu amigo, vamos conversar, né? Meio serviço do CVV, né? E deu atenção e ouviu o Natanael, o Bartolomeu, dizer o que sentia, o que se passava. Porque tem muita gente que quer ser palestrante espírita,
que é falar em nome de Jesus, mas ouvir em nome de Jesus tem poucos. Falar em nome de Jesus, você só faz isso de preferência a casa espírita ou encontro. Agora, ouvir em nome de Jesus, isso você faz no ponto de ônibus, na fila de banco, no supermercado. E Jesus ouviu. Fala, filho, o que está te fazendo sofrer? Ele fala, meu irmão, meu pai, sofrimento. E Jesus conversou com ele e falou, por que você não tenta se comportar diferente? Que é uma questão terapêutica, gente. Você não consegue alterar o comportamento do outro, você só tem poder de alterar o seu. Você não muda o humor do outro, mas tem o poder de mudar o seu humor. Aí a gente inverte os polos e vai tentar modificar o temperamento do outro, continuando com o mesmo temperamento. Vai dar curto. Não dá, não funciona. O Bartolomeu sai de Cafarnaum, pega a estradinha de terra para Dalmanuta, que é onde ele vivia, uma cidade do lago também, da Galileia, e já chega lá de madrugada, quase na hora de sair para pescar. Ele entra em casa, né? Humberto Campos começa a descrever a cena. Ao ranger os gonzos da porta, né? Ao ranger a porta de entrada, se fosse hoje, ao tocar o interfone, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Olha, os irmãos dele o acusam de traidor da lei. Quer dizer que os irmãos dele também estudavam a lei, tinha a interpretação deles, que era diferente do Natanael. Isso quer dizer que a família que eu disse para vocês que vai abandonar, rejeitar e não vai compreender vocês, não necessariamente é a família católica ou protestante que vocês têm. Ah, minha família é protestante, acho que eu vim aqui tocar atabaque e veio, né? Aí vocês inventam esse negócio e veio, né? E vem aqui e eles não me compreendem. Isso já é muito difícil, né? Aceitar a sua opção religiosa. Agora nós estamos falando aqui da família espírita. Vocês vão ser compreendidos muitas vezes pelos pais que são espíritas. Isso acontece, gente. Porque às vezes você pega o sujeito com a pá virada num outro clima, que não é um clima bom. Natanael chegou, a família inteira é religiosa, e mesmo assim, ó, desce a vassoura nele. Ó. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho. O Evangelho não se recorda aqui. Aqui é só para fazer palestra. O Evangelho se lembra é aqui, ó. Para viver é no coração. Quando algo que Jesus te disse, algo que você leu sobre Jesus, te emociona, tanto que você não consegue não fazer aquilo. É irresistível. Lembra a mensagem sobre resignação e obediência? A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Por enquanto nós ainda estamos na fase do obedecer. Você estuda, aprende e depois tenta viver aquilo, tenta obedecer. Mas o momento em que o Evangelho sai do cérebro, sai do ouvido, sai dos olhos que leram, escorre, jorra para o coração, aí é resignação. Aí você não raciocina aquilo mais, você simplesmente vive. Isso é lembrar do Evangelho. E sentiu, e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Só dá algo quem tem o que dar. Se os irmãos dele estavam infelizes, também com a morte da mãe, revoltados, e não estavam felizes, não estavam alegres, o que eles iam dar para Bartolomeu? Nada.
Agora o Bartolomeu tinha acabado de conversar com o governador do Orbe. Eu tirei uma foto com o Romário, jogador de futebol lá na Bahia, fiquei feliz da vida. Tirar foto com um jogador de futebol famoso. Você imagina você sentar e bater papo uma madrugada inteira com o governador do planeta Terra. Hã? Você sai de lá, vou vencer o mundo, animado, com bom ânimo. Então você tem que dar. Aí ele sorriu, né? Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, então ele tinha um histórico, e esse histórico vai justificar um comentário que a gente escuta. Ele já, nas outras vezes ele era áspero, ele respondia à altura, ele não engoliu o desaforo. Sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Aí, se vocês chegarem, o pessoal tiver com 4 pedras nas mãos, e vocês sorrirem, sabe o que vocês vão ouvir? Cínico. Faz essa carinha de bonzinho, né? Mas eu te conheço. É uma crítica justa. Sabe por que vocês vão escutar isso? Porque nas outras ocasiões em que alguém te recebeu com 4 pedras, o que você fez? Arrumou 8 e revidou. Então, as primeiras vezes que vocês tiverem um comportamento diferenciado, vai ser natural escutar um falso, fingido. E depois você vai quebrando a resistência, porque a pessoa vai dizendo, vendo, opa, isso não é mais ocasional, não é sazonal mais. Isso agora é permanente. Até lá, seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. Vai embora daqui. Claro, você não pertence mais a essa parentela, você não pertence mais a esse chão. Vai para sua terra prometida. É isso. Rejeição. Você vai ser rejeitado. Na hora que você for rejeitado, esse é o selo, o carimbo. Olha, estou vivendo como Jesus. Se eu fui rejeitado é porque eu não piso mais o chão deles. Eu piso um outro chão. Eu piso um outro padrão vibratório. Por isso estão me rejeitando. Seu pai, o apóstolo, no entanto, achou natural. É natural. Agora eu chamo a atenção aqui para a palavra apóstolo. Eu peguei esse PDF. Gente, pode ter PDF para usar no tablet, mas compra o livro também, viu? Somente as coisas do ser, né? Assiste o vídeo no YouTube, mas também compra um DVD, se puder, para ajudar a turma, né, a manter o projeto. Mas eu peguei o PDF possibilita uma coisa, pesquisa avançada. Aí eu joguei lá Natanael, joguei Bartolomeu, fui procurando tudo que fala desse discípulo. E nas outras ocorrências, Humberto de Campos se refere a ele como um discípulo. Os primeiros capítulos do livro se chama Os Discípulos. Ele é mencionado como um. Discípulo é aluno, é quem está aprendendo. Quando chega nesse parágrafo, Humberto de Campos chama o Bartolomeu de apóstolo, do grego apostolém, que quer dizer mensageiro, carteiro. O apostolém era o mensageiro do rei. O rei tinha o estafeta, né? Tinha que mandar uma mensagem e ele era o portador da mensagem. É como se Jesus tivesse mandado um recado para a família do Bartolomeu. Quem foi o apóstolo? Quem foi o mensageiro? Ele. Só que tinha um negócio, gente. Na antiguidade, você já deve ter visto em filme por aí. O rei mandava um mensageiro, e aí, se o outro, o adversário, o rei vizinho, não gostava da mensagem, ele devolvia a cabeça do mensageiro. Matava o mensageiro e devolvia a cabeça. É sinal de que, olha, eu rejeito a sua mensagem. Tá? Quem quer ser apóstolo?
Mas uma hora, quem é discípulo vai ter que virar apóstolo, vai ter que ser mensageiro. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Quando vocês cantam as músicas do intervalo, ou fazem uma brincadeira lá na hora da alegria cristã, a gente chama de alegria, mas essa alegria se chama euforia. É adrenalina mesmo, é químico. Você não escuta um ritmo agitado sem aquilo promover alteração no seu metabolismo. Estou errado? Não é isso? Então, especialista aqui em neurociência aqui. É isso. Isso é euforia. Químico. A alegria cristã, genuína, essa alegria nova, ela é a escada para a felicidade. Sabe o que é escada? Porque é degrau. É degrau. A gente fala escala musical e a gente acha que a escala musical é feita só de som. Não é. Música é feita de som e silêncio. Som, silêncio. Som, silêncio. Por isso que é um degrau. Escala, em latim, quer dizer escada. O sim e o não. Som, silêncio. Luz, escuridão. Aí o Guimarães Rosa pega e escreve um livro que se chama Grande Sertão, no singular, Veredas, no plural. Então a vida é um grande sertão e a gente peregrinando por ele. Aí você encontra uma vereda, água, sombra, descansa. Depois, sertão, o mesmo sertão. Depois, outra vereda. A alegria, são esses momentos de vereda, de pouso. O emerge é um momento de alegria, mas é ocasional. Felicidade é quando, chegou num patamar contínuo. É o tempo todo. É com música ou com grito. É com abraço ou com tapa. É com atenção concedida ou com indiferença. Aí é felicidade. E a proposta de Jesus é uma proposta de transformar a alegria ocasional trazida pelo Evangelho em momentos de espiritualidade congregada em uma felicidade permanente, perpétua, que nunca muda. Por isso que o Evangelho o Espiritismo é o consolador prometido, porque a palavra consolar vem de consolare. Consolare. Com som. Som. Quando a minha vida fica ensolarada, clara, uma vida primaveril, esteja onde esteja, recebendo atenção e consideração ou não, aí eu sou feliz. Mas para isso não pode ter medo de perder. Bom? Valentes, corajosos, amando Jesus, muito além do carnaval. Sempre. Obrigado, gente.